15 de setembro de 23. Muita coisa acontecendo. Para quem vai assistir no futuro, vocês não têm ideia. De um lado incêndio, de outro lado é enchente que não acaba mais. E os desencarnados contados aos milheiros. Mas estamos aqui reunidos para mais um tema, conhecendo, aprofundando cada vez mais aquilo que a gente precisa conhecer para tornar muito firme o nosso ensinar no futuro, no novo céu e na nova terra, todo mundo que vai vir com muita sede de conhecer. O tema de hoje é o capítulo 18 do Evangelho Eterno, porque lá a gente tem uma aula gigantesca sobre nossas irradiações. Nós encarnados irradiamos, então nós vamos falar hoje sobre a estrutura, sobre o mecanismo das irradiações. Isso é uma realidade hoje científica, porque já estão sondando, os carros Tesla já filmam espíritos, captam as nossas irradiações, as fotos Kirlian, e daí para frente, isto vai ampliar cada vez mais, vozes vão ser gravadas com muita clareza, porque estamos nos aproximando do novo céu. Então, é muito natural que a gente queira aprender mais, conhecer mais, porque aí a gente aplica tudo que conhece cada vez melhor e vai entendendo, vai mudando o modo de ser. Então, vamos à origem. A irradiação nossa, de cada um, de cada ser vivo, começa no espírito. Tanto faz em que escala está. Se está no início da evolução ou depois, já é um ser. Esse espírito já existe, é um ser vibrante, tem poder. O que tem, que vai mudar muito, é que quanto mais evoluir, tanto mais vai ser intensa a vibração, vibração brilhante no bem e horrorosa, opaca, desarmônica no mal, mas irradia. Por isso é que quando a gente vai crescendo em tamanho, vai aumentando nossa responsabilidade também, o livre-arbítrio também, porque nós vamos caminhando semideuses, né, na crescida, no aprendizado. E nessa caminhada de crescer, direitos e deveres vão aumentando consequentemente, claro. Quando estávamos no nosso começo de evolução, não tínhamos noção nenhuma de estarmos, lembra, completamente inconscientes, completamente dominados, funcionários mesmo de tudo que era automático. Funcionando automático. Ah, mas o que causa então você reagir? As influências do meio, por exemplo. Aqui está frio, eu quero sair, se eu não estava bom para o meu corpo, se eu era uma bactéria, por exemplo, enfim, funcionários de automatismos. Mas, refletindo, já acompanhava o ambiente onde eu estou. O meio ambiente é que empurra a gente. Então, sapos, por exemplo, quando estão com muita seca, pulam de volta, buscam a água, enfim, é o meio ambiente que tange as reações de defesa, enfim. Agora, por agora, não dá para o encarnado de agora, mesmo que estude bastante, ainda não vai conseguir pesar, medir, sem a ajuda do mundo espiritual e a cultura deles, fazer um levantamento de tanto, e a variedade, o número é tão grande, a variedade é tão grande de compreender a profundidade desse ser tangido pelo ambiente. Porque coisas acontecem, há espíritos que colocam esses animais para morar aqui ou ali, vai evoluindo, esses seres mais brutos que a gente foi. Então, não dá para saber a intensidade de tudo aquilo que o espírito já desde o passado movimentou para evoluir.
O que desde o passado aconteceu para ir desenvolvendo as capacidades que tem hoje, por exemplo. E na escalada dos primeiros tempos, o que foi que tornou aquele espírito gostar mais disso do que daquilo? Não tem condição. Mas, no futuro, nós vamos ter acesso, porque os dois planos vão conversar. Então, houve um dia que éramos primatas e atingimos, posso ser um ser humano com esse design de agora, só que bem bruto, vocês já viram os crânios que são encontrados, bem primitivo. Mas, se alguém com vidência chegasse perto dele, a vidência mostraria que aquele ser bruto, quase um macaco, recém-saído do estágio de macaco, irradia. Já está irradiando a aura. Por quê? Porque a mente já é capaz. Eu quero coisas, então já estudamos sobre a mente. Quando alguém quer, irradia e foca naquilo que quer. E a emoção também. Já começa a emoção, medo, amor, raiva. Então, essas emoções já começam a ser dirigidas pelo instinto, tanto a mente como a emoção, já mostram irradiação na direção daquilo que é desejado, na direção do que é pensado. E bem tosco, mas chega lá. Nesse estágio, o espírito não tem nem a noção de será que eu estou encarnado ou desencarnado, porque ele encarna e desencarna e não percebe que o que é desencarnar, ele não tem bens para ficar agarrado, e se eu desencarnar, quem pega? Não tem disso. Ele não sabe, para ele dá tudo no mesmo. Principalmente os conceitos também de moral. Moral para ele não existe, o que é moral, o que é certo, o que é errado, mas ele está já vibrando em direção àquilo que ele quer, naquele circuito daquilo que ele pode. Posso alcançar isto, conheço aquilo, vou buscar lá, nesse circuitinho. Subindo um pouco mais, o homem genérico vai subindo em tudo, até chegar nesse homem padrão. Não estou falando dos mais evoluídos, nem dos mais atrasados. O homem padrão, na fase atual, chegou no transitar de uma era para outra. De uma para outra era vão acontecer diferenças muito, muito grandiosas, eu digo, porque estamos assistindo o destruir de tudo que é material, parece que é uma grandiosa lição de desapeguem, porque vai vir a maturidade espiritual e os direitos e os deveres vão aumentar muito, então o modo de ser vai ter que ser completamente diferente. E então, essa partícula de Deus que está nessa fase que estamos considerando na média todos nós, já estamos comandando os centros energéticos que irradiam, que são aquelas 7 coroas energéticas que eu já falei, chakras e plexos. Plexos é o nome do chakra que tem no espírito, no encarnado chama plexo. Porque tem outra irradiação, o corpo faz variar. Então, aquelas irradiações que são por conta de termos corpo sólido, líquido, gasoso, isso já torna diferente a irradiação dos desencarnados. Então, obviamente que os nossos elementos eletromagnéticos, o magnetismo que a gente tem, e para quem nunca escutou, que está escutando só agora, magnetismo pode não conhecer a palavra, não conhecer o efeito, mas já escutou falar daquela expressão, nossa, a pessoa tem um olhar que seca a pimenteira. O magnetismo é tão forte que pode bater numa planta e matar, sim,
Pode jogar um magnetismo em cima de alguém e curar? Sim. Então, tudo isso, nesse estágio, já tem a irradiação segundo a vontade. É a vontade que já comanda. Infelizmente, eu tenho que dizer que já comanda, mas para o bem ou para o mal. Estamos caminhando para que o mal vá diminuindo cada vez mais. Mas nos nossos poderes ainda, com o ambiente que nós temos, ainda saem vibrações para o bem e para o mal. A gente irradia pelo corpo inteiro. Se tirar uma foto que pegue as nossas irradiações, é o corpo inteiro que irradia. Mas a cabeça e as mãos. Tem um lugarzinho especial, como os pontos mais expressivos, por exemplo, os pontos mais capazes de realizar, por irradiação, certas movimentações. Então, nessa jornada de animal saído para o humano e depois chegar agora, os campos de variação de pessoa para pessoa é muito amplo o campo e muito complexo medir, porque de um ser para o outro tem cada um sua história, suas experiências, seus karmas, então cores também vão mudar muito, vamos falar das cores já. E tudo isso vai ser a soma do que aquele ser é. Mas dá para generalizar de alguma forma básica, que é o que nós vamos falar. Mentir pela boca, por exemplo, todo mundo pode. Os bons videntes enxergam que a irradiação sai escura. A pessoa sai mentindo, pode mentir pela boca, pode mentir. Mas quem pode ver moralmente o que está acontecendo com o que está sendo falado, moralmente aparece que a coisa é desarmônica. A vastidão dessas mediunidades que tem por aí também é tão grande, mas não dá de jeito nenhum de dizer, fulano, beltrano, ciclano tem a mediunidade, não, uma só? Não. Cada um reflete um pouquinho, um tiquinho só, da imensa quantidade que nós temos, cada um, de matiz, a variação vibratória. Nem vou falar dos tipos de evidência, ou espécies de especificação dentro do quadro de uma mediunidade, por exemplo. Dentre todas. Ou de você ter uma mediunidade do passado, mas nessa está fechada, nessa vida, porque precisa abrir outra. Não tem como medir, de tão variado que é. Lá para trás, as escolas iniciáticas traziam nos seus mais emancipados alunos e mestres que tinha por lá, eles já ensinavam que o corpo humano vibra. Era muita novidade já. Nossa, vibra? Irradia? Não sei o que é irradiação e também não sei que vocabulário, porque não tinha esta palavra. Muita coisa que a gente hoje fala com naturalidade nem tinha lá para trás. E, portanto, eles ensinavam que irradiamos para a cura, mas não falavam na posição do corpo, por exemplo, ou que a mão pode ajudar a fazer, o que o poder, como aplicar os poderes. Jesus é que foi o grandioso professor. Ele, sim, foi o máximo que nós temos de exemplo de pessoas aplicando as mediunidades que têm, os seus poderes individuais para efeito coletivo até. As mãos de Jesus vertiam, depois ele ensinou para os apóstolos, irradiações, bom, vocês podem imaginar, mas assim, os efeitos eram prodigiosos, como cada um pode ler nos evangelhos, dele levantar
uma pessoa ajudar a ficar em pé, uma pessoa que acabou de todo mundo saber que era, digamos, aleijado desde a nascença, ele ajudava a levantar e falava: "Agora anda". Mostrar tudo isso, o poder da irradiação, foi a grandiosa lição que uma das, né, que a gente recebeu e ficou de Jesus para nós. Agora, vamos falar em termos de oração em conjunto, porque é o grandioso local onde nós podemos e devemos canalizar nossas energias a bem das legiões trabalhadoras. Então, tudo que se espera é um bem iluminado local, para que as pessoas possam, em conversas sadias, irem aprendendo sobre tudo que está no Evangelho, incentivar fazer o bem sempre, e na presença de bons videntes, clarividentes, psicometria, aqueles que podem falar de vidas passadas, ou aqueles que se desdobram, saem do corpo, vão até o local, contam o que viram e voltam, enfim. Esses podem ver bem, se já estão num patamar bom, no domínio dessas mediunidades, eles podem ver, as irradiações de cada um, olhando como está o ambiente. Em segundo lugar, o ectoplasma, que não é só uma irradiação da aura. O ectoplasma é visto como uma fumacinha ou alguma coisa mais densa que pode sair do nariz, do ouvido, da boca. Ele é recolhido pelo mundo espiritual para efeitos maravilhosos de aplicação. Maravilhosos porque o mundo espiritual não tem ectoplasma, que é característica de um corpo encarnado, esse fornecimento. Sai de nós como sem controle nenhum, é característica nossa, da mesma forma que a gente está num ambiente quente e sai o suor. Nessa mesma forma, esta fumacinha de ectoplasma. Com o ectoplasma, os médicos do espaço e os trabalhadores usam para fazer maravilhas, e esses elementos, se tiver um ambiente bem elevado, dá para fazer muita coisa aplicando em esses recursos, em curas, em não só curas, mas a parte, sabe, hoje em dia fala muito de estresse, de paz, da parte espiritual também. Aí muito pode ser feito por causa do ectoplasma ser denso. E aí, se a justiça divina deixa, eles podem fazer operações também com aquilo que a gente irradia. E estas operações vão poder fazer maravilhas se houver a justiça divina dizendo pode ser feito. E dá para fazer comprovação científica. A pessoa tinha uma coisa, nos raio-x saía, volta lá, não tem mais. Comprovação científica. Nesses ambientes dá para ver, por as operações que são feitas, também nos perispíritos nossos. E também nos duplos espirituais que a gente tem e que saem para trabalho. E é lógico que tudo isso, se foi feito principalmente no perispírito, se o defeito é do corpo e pode ser mexido no corpo, corpo. Mas se o perispírito tinha uma marca que poderia acontecer uma doença mais para frente, e já há merecimento de não vai precisar dessa doença, já está superado, vai haver esse trabalho no perispírito, e aí, com certeza, o reflexo no físico vai vir. Tirando da nossa... A gente pode até não ficar sabendo, mas foi tirado da nossa estrada alguma coisa. Algum problema, alguma doença ou algum desequilíbrio
até da parte psíquica, tiram da frente. Mas precisa ter a contribuição dos encarnados. Daí é que a gente sempre fala, vá orar para os outros, no meio dos outros, em ambiente que te agrade, que seja iluminado, que seja feliz. Então, quando o encarnado ajuda com a mente e com a moral elevada, maravilhas acontecem para ele e para os outros. Agora, se o encarnado não coopera, senta à mesa e fica pensando distraído, quebra a corrente, fica duvidando, aí ou o próprio médium mentalmente ou moralmente não está harmonizado, não está equilibrado, os médicos espirituais, se fizeram alguma coisa, perdem o trabalho que fizeram, ou nem podem chegar a fazer. Vamos ver, então, onde ficam, já falamos mais ou menos da mente, as mãos. As mãos como atuam. Cadeia de mãos, já comentei em outra oportunidade, vamos repetir rapidinho. Na mesa de oração, todo mundo com a mão direita em cima da mão direita, todo mundo com a mão espalmada em cima da mesa, mas a direita vai em cima da esquerda do próximo. Aí é formada a corrente de mãos dos iniciados, onde sempre a mão direita vai irradiar por cima da mão esquerda do próximo e a corrente se forma. Nesta hora, a irradiação é de um arco-íris verde, azul e cor sulferina. Se o ambiente consegue se elevar bastante, aí as cores, estas mesmas cores, deixam de ser cores sólidas para ficar com um tom metálico. O vidente vai ficando cada vez mais lindo, iridescente. E se o ambiente tiver condição de subir a um céu, através de oração, de leituras, e subir a um céu bastante elevado mesmo, a um grau de santidade, que é o afastado do mal, santidade. Aí sim, aparece a cor crística. A cor crística é aquele cristal que irradia todas as cores ao mesmo tempo. Chama opalino cristal. Todas as cores ao mesmo tempo, na cadeia de mãos. Mãos espalmadas na mesa, então, durante a oração normal, é uma elevação mental, uma elevação emocional, todos na mesa, nesse mesmo estado de junção de pensamentos, sobe do meio do centro da mesa uma coluna de fluido, e esses fluidos multicores, são muito curativos. Eles vão atuar nos presentes. E os guias pegam todo aquele poderio que tem ali e canalizam para onde é necessário. Onde está necessitando. É para esse lugar que vai. Um hospital que foi mencionado, uma casa de repouso, uma casa de saúde, um local que teve alguma tragédia. Então, veja o que é estar junto dos outros. Pequenas baterias, pilhas, juntas formam uma super bateria. Pilhas normais de radinho, de qualquer aparelho eletrônico, formam uma imensa bateria. O trabalho das legiões é muito mais fácil. Agora, o fato de estarmos num passe, por exemplo, ou de na assistência, mãos para baixo, significa uma atitude passiva, passividade, ou seja, é de quem está pronto para receber uma imposição de mãos, não só de encarnado, os desencarnados também vêm para impor as mãos. Grandes espíritos são vistos aplicando as mãos, como num passe,
para dar um alento para quem está desesperado, veio estar com muita tristeza pela perda de alguém querido e sai aliviado, não sabe de onde, por esta imposição de mãos que irradiam. Hum? E colocar a mão direita na cabeça de uma, falando nisso, né, já que estamos nesse assunto, já basta. Só colocar, e não precisa pôr a mão na cabeça e pesado assim, não, de longe. Oswaldo Polidoro, nosso pai doutrinário, ele falava: que história é essa de ficar apertando a mão, pondo a mão, fazendo fungação ou barulhos, ou também põe a mão para cá, põe a mão para lá. Será que vocês acham que o mundo espiritual não sabe para onde esse guia, esse anjo da guarda não sabe para onde vai conduzir esses fluidos? Gente, fica em paz com a mão ali, só. E é muito rápido, não precisa demorar muito, porque eles canalizam o ectoplasma, o eletromagnetismo do médium, ele é canalizado dessa forma. Não adianta, não precisa fazer caras e bocas assim. Tem muita gente que, com os choques magnéticos, faz assim, até assusta a pessoa que está recebendo o passe. Mas está ignorando o fato de que pode acalmar a mente e mentalizar o amor que torna o rosto dele, da pessoa, do médium, estou falando geral, dele ou dela, é, o rosto mais tranquilo, mais amoroso. Num trabalho desse porte, coletivo, gostoso, a verdade tem que estar na base de tudo. Na base de tudo. Com o objetivo, todos juntos, de amor praticado. Viemos todos para amor praticado. E colocar em função as virtudes que cada um tem. Cada um tem um tipo de virtude e aplica naquele ambiente. Volto a falar. Iluminado, com leituras elevadas, porque a leitura em voz alta faz conduzir as mentes, e precisa ter disciplina nos trabalhos também. Alguém falou alguma coisa engraçada, todo mundo riu, é até bom, porque tira aquela coisa de acharem que a obrigação é ficar todo mundo de cara séria, mas disciplina. E aí a equipe dos médiums, os videntes, volta a falar a listinha, vidente, clarividente, psicometria, os psicômetras, os desdobrantes, esses todos estando perto, as pessoas fazendo perguntas, uma equipe dessa colhe muito fruto de consolo, de instrução, enfim. As falhas que acontecerem não vão ser do céu, vai ser humana aqui ou ali. Ninguém é perfeito. Agora nós vamos falar sobre os dedos e as irradiações. Faz muito tempo que a humanidade começou a empregar a mão para efeitos curativos, sem muito conhecer, mas muito intuitivo. Os guias ajudavam muito. Tem a quiromancia, tem todos, o fato de mexer com a mão, ler mão, e os sentidos sensoriais também, passar a mão e ver se a mão esquenta ou esfria, usar a própria mão como um termômetro de como está a pessoa, tudo isso, a experiência comprova que é real e a gente sabe. Porque o homem é um conjunto, vê, faz a soma. Em primeira instância, o espírito, a centelha. Depois a gente ganha um corpo. E no meio está o eletromagnetismo, que é a forma, a matéria, a sustentação do nosso perispírito. O elo de ligação entre espírito e corpo material. Então, tem a maior parte dos médiums podem ter poderes grandes até. Grandioso e vai aparecer cada vez maiores, sim.
A Bíblia traz muita, muita leitura que a gente pode fazer de impuseram as mãos, com as mãos curaram, também não só com a mão, mas fazendo uma laminha com a areia do chão e colocar no olho para a cura, que é a enzima da saliva usada com o eletromagnetismo do portador. Então, eu peguei o que Marcos fala justamente sobre isso, para vocês terem certeza de que está na Bíblia, sim, usar as mãos para cura. Marcos 16, 17 começa. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, Jesus falando. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, ou seja, falar a língua que não é a sua, provando que espíritos podem vir e falar. Pegarão nas serpentes, não acontecerá nada. Se beberem alguma coisa mortífera, tomar veneno, não vai fazer dano nenhum. É para aqueles que têm estas mediunidades. Tomem cuidado de achar que agora eu vou experimentar. Vai experimentar nada, porque quem sabe que é médium para curar feridas de cobra, ele recebe ensinamento de alguém ou algum espírito anuncia. Pode fazer sem susto que você tem. Eu conheci um. Você trazendo a cobra que te picou, ele rezava e a Deus veneno. Ele desmaterializava. Então veja, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus e os apóstolos usaram demais, mas muito divinamente usado a imposição das mãos para a cura. Também usaram a imposição das mãos para abrir mediunidades. Paulo fazia isso e outros, impondo as mãos, a partir dali, o Espírito Santo, que era o nome dos dons, acordava naquele médium. Agora, depende do grau de virtude que a pessoa está doando por alguém que está merecendo. Esta coisa a gente tem que ter sempre, este casamento temos que ter sempre em mente para ter o melhor resultado possível. O que está doando tem tamanho, tem moral na cara, tem conhecimento do que faz. O que recebe está precisado e tem merecimento. É simples, é natural, é por Deus. Devemos fazer mesmo. Agora vamos aos dedos. Um por um, vamos ver a que planetas se ligam as condições. Está no Evangelho Eterno, nós vamos comentar bem rapidinho. O polegar representa o corpo, representa a saúde, sexo e reprodução, e, portanto, a cor principal do fluido que sai, que exala pelo polegar, é a cor do fluido vital, um alaranjado, avermelhado para alaranjado. Esta é a vibração do fluido de cura para isto. E em volta, como uma aura deste dedo, aparecerão azul e verde, matizes. Nada fixo, hein? Não adianta pegar o lápis e pintar em volta. Aquilo vibra para mais ou para menos, conforme a pessoa é o tamanho que ela tem, a moral que ela tem. Porque se tem muita virtude dentro dele, um tamanho espiritual, as cores vão ser estas brilhantes, metálicas mesmo, indicando o grau de espiritualidade que a pessoa tem. Um bom vidente, só de olhar a mão, já saberá as qualidades mediúnicas e, pelas cores, o tamanho espiritual. Quando a pessoa é bruta e imoral, aquelas pessoas que depravadas, de todo, vocês entenderam, aquilo que é desarmônico, todas essas cores vão existir tendendo para o opaco e de aura curtinha. Não vai ter, é o negativo, mostrando que está negativo da cor. Não tem dedo que não deixe de ter 3 cores no mínimo, tá?
Então, eu sempre vou falar a cor principal e a aura. Sempre as outras da aura são menos intensas, claro. Vamos para o dedo indicador, o dedo de quem manda. Ele representa o pensamento, a vontade, o comando. E também o indicador representa o poder de decisão do indivíduo. Se a pessoa não tem muito poder de decisão, a cor vai ser mais esmaecida. Não negativa, mas vocês já entenderam, vai irradiar com menos força. A cor principal é o amarelo ouro, com aura em volta, em radiações de tons de azul, também, azul sim, e lilás. O lilás, na tonalidade da espiritualidade, da nobreza. Pode ser mais, pode ser menos. O dedo médio representa como cada um sabe. A inteligência, o modo de sentir, o modo de viver. Como faz o culto religioso exterior? Religioso no sentido de religar. A parte exterior, como é o seu modo de ser, de dar exemplo? A parte formal da pessoa e a parte de saber, sabedoria. Portanto, a coloração é azul. Forte, bonita mesmo. E verde e amarelo na cor subsequente. E óbvio, opaco, feio, negativo, daqueles que mandam tudo errado ou dão errado, ordens erradas, enfim. O dedo do anel. Vou dar uma volta, vou retomar para dizer os planetas, tá? Polegar tem Vênus no comando. O indicador é Júpiter. O dedo médio é Saturno. O anular é Apolo. Apolo. Ah, mas não tem nenhum planeta de Apolo. É Apolo. Fica assim dito, porque no futuro nós vamos descobrir que falta planeta para este. Temos 12 planetas girando em torno do nosso Sol. Acabaram de encontrar mais um, mas ainda falta, tá? Então, tem hora que no horóscopo eles falam planeta, planeta, planeta e encaixam Lua para dizer que é a irradiação dela que faz isso ou aquilo, não. Tem os outros planetas que estão faltando. Tudo isso de horóscopo vai mudar muito. O dedo do anel é o Apolo, que representa a arte, a sorte que a pessoa vai ter, a dedicação profissional que a pessoa vai ter nesse sentido. É a cor do ouro, ouro puro, brilhante, pensamento puro, intenção fiel nessa aplicação de arte, que pode ser arte no dia a dia, de saber montar um prato, de gostar de ter a casa arrumada. Esse tipo também está valendo, é admirar o belo. Não sei se captam, que a coisa transcende e não fica só nisso. Mas, enfim, resumindo, né? E a cor principal, sendo o ouro, em volta está o verde e o azul, na iridescente. Se estas pessoas são pessoas mais elevadas no conhecimento, na facilidade, ou artistas muito sensíveis, aí vai aparecer o lilás brilhante, que é o próximo passo das cores. E o menor dedo, o dedo mindinho, é menor no tamanho físico, só que ele é o maior na espiritualidade, indicativo de espiritualidade. Ele é o maior. Ele representa a irradiação de cada um de acordo com sua espiritualidade. E se a gente vê uma cor dessa, opalina brilhante, que eu já mencionei, bem mesmo brilhante, já se sabe, estou diante de um ser hierarquizado perante Deus. Então, é uma leitura imediata do tamanho espiritual, porque é um cristal com todas as cores ali, e em torno dele, azul e dourado.
Nos de menor evolução, obviamente que o brilho diminui, chega a ser opaco, até feio mesmo nas pessoas corruptas, depravadas. Sempre assim, nessa toada, nessa sequência. Mas volto então a falar, cuidado, atenção. Saber que as cores radiadas pelos dedos é fundamental saber que elas não são produzidas pelo dedo, sai pelo dedo. Mas quem fabrica esta irradiação é o chakra no espiritual e plexo no material. Essas cores fazem parte do perispírito, fazem parte do corpo físico, do corpo de carne. Então, é importante saber que os chakras e os plexos veiculam essas cores energéticas, tudo em torno de cada centelha espiritual. Nós temos esse corpo espiritual, o perispírito, os chakras, e eles, conforme o uso e a mente funcionando, o coração funcionando, é que vão emanar. Tudo deriva do espírito, da centelha divina que está dentro daquele perispírito. E as pessoas inteligentes e honestas deveriam se basear a vida inteira em verdades. A verdade, pelo caminho da verdade, e não se perder tempo, ficar desviando. Essa consciência das pessoas seria muito importante, porque dá dó. Aparecem nas orações espíritos maravilhosos totalmente desligados para ficarem presos na matéria. E também muita gente que tem interesses de desviar, de manter as pessoas presas, e naqueles assim, fique em volta de mim, que eu vou te manter, às vezes dentro das religiões, vou manter você completamente dentro do meu círculo, pelo pavor. Se você não estiver aqui em volta de mim, tudo vai virar de ponta cabeça da sua vida. Que história é essa? Que história é essa? Então, não se deixe explorar em benefício de interesse imediato. Não vá correr atrás de ninguém, atrás de... mas é que eu estou precisando até arranjar namorado ou emprego, então eu vou grudar ali. Nunca, nunca. Caminho, verdade e vida. O caminho é a verdade para a vida total, tá? Então, isso tudo é eu comecei a falar a partir de que da centelha passa para o perispírito, do perispírito passa para o corpo. Então, cuida dessa estrada toda, certo? Vamos dar passada bem rápida, nos nossos plexos, que a gente vê desenhos bem crus, porque acabamos de falar e retorno aqui. Cada um terá o brilho ou opaco, ou falta de brilho total no chakra e no plexo, se aquilo for mal usado. Se a pessoa está fora da vivência de virtudes, mais. Vamos passar rapidinho. O chakra básico, veja que muitas cores são as cores dos dedos. São 7 chakras e 5 dedos. Teve dedo aí que recebeu 2 funções, como, por exemplo, o polegar. Que tem as cores do chakra básico, que é vermelha, a melhor dela, a mais forte. Todos os chakras atuam em cima de uma glândula. E no caso do chakra básico, é em cima do rim, a suprarrenal, rege a coluna inteira, porque nós precisamos dessa energia básica estando na carne. E os rins, né, que filtram o sangue. Então, esse chakra fica na posição responsável pelo sistema reprodutor, porque
O chakra básico tem a cor laranja também, que é o umbilical, que fica perto do chakra básico. Ele tem a cor laranja do fluido vital por causa de ser no umbigo fornecedor de energias para o futuro bebê. É de lá que a gente pegou energias dos pais, da mãe. Então tem tudo a ver. Tem a ver com alimentar o nosso próprio aparelho reprodutor. Essa cor laranja energiza, restaura, dá coragem, dá determinação. A gente vem com vontade em cima, usando bem esse chakra, inclusive. O chakra solar é ligado ao pâncreas, que tem a ver com a digestão. E tem a cor amarela. Então, este chakra vai atuar. Digestão de proteína é a mente que precisa de raciocínio, de criatividade e precisa ter energia para poder fazer toda essa função de criatividade. Não se esqueçam que mudou de comportamento moral, muda de cor, tá? Próximo é o chakra cardíaco, vamos rapidinho neles. Cardíaco, como o nome diz, é na região do coração, mas está ligado à glândula timo, que é bem no meio. E ele é responsável pela imunologia nossa e outros usos secundários. A cor é verde, a verde da tranquilidade, o verde que equilibra, que acalma, gostoso passear no meio da mata. Esta cor nos traz equilíbrio. É a cor da cura. A gente estando totalmente equilibrado, não tem doença. Pode melhorar qualquer condição física negativa se a gente estiver vibrando bonito neste chakra cardíaco. Bons sentimentos no coração. O chakra laríngeo, na região da garganta, está acoplado na glândula tireoide, que é comandante de muita função do corpo. Não é aula de biologia. Mas tem a ver com a nossa capacidade de se expressar, de comunicar. E a cor azul, que traz paz e serenidade, também ajuda a tranquilizar a mente, favorecendo a sabedoria, da inteligência. O chakra frontal, na testa, entre os olhos, é governado ou está acoplado, ou tem intercâmbio de energia com a glândula pituitária. Bem no centro está escondida essa glândula, lá no centrão do cérebro, entre as duas metades do cérebro. E regula as atividades intelectuais, é o ponto de abertura, olha que importante, da visão interior, da intuição. Eu não fui até lá, mas me parece que está tudo bem, sabe? É a visão intuição é um dos dons que nós teremos já no final da caminhada. Um dos últimos passos que a gente dá é a intuição completamente aberta. Então, esse é o chakra já que está se aproximando do último, que é o chakra coronário. A palavra coronário vem de corona, coroa, no alto, no topo da cabeça, na posição da coroa. Lá também, para dentro, em direção ao cérebro, está a glândula pineal. É na glândula pineal que está a sede do nós espíritos. E a cor é a cor violeta, espiritual, mística, maravilhosa, que vai se transformar cada vez mais, pulando em direção à cor cristalina. E tudo isso vai se formando em cada coroa, esse centro de energia, concentrando o poder cada vez mais para ir se distribuindo também. Então, esse da luz divina, que aciona a pineal, é que tem a máxima função. A máxima, porque ele é o primeiro que se forma, é o primeiro centro de energia nosso. E
Foi com ele que a gente andou esses milhões, bilhões de anos. Aí a autodivinização vai tomando forma, a gente vai melhorando cada vez mais, vai se apartando de fazer o mal, vai aprendendo a ser cada vez melhor. Então ele vai brilhando, brilhando, crescendo o brilho de dentro para fora e no fundo depois, presta bem atenção, olha só. Este vai crescendo e os outros que trazem as cores, que são ligadas a tudo aquilo que é da terra, que é relacionamento, vai diminuindo. Não é que ele vai sumir, os brilhos vão diminuir, porque o brilho destes vai passando todo para o primeiro que vai ser o último chakra, o coronário. Então, vai perder as cores menos vibrantes, que a cor vermelha vibra bem menos que a cristalina. Então, essas menos vibrantes vão perdendo de vibração, e um dia vai brilhar todos em volta, todos os chakras vão se unir em torno do coronário. Significa o quê? Que a gente fez o passo de volta à unidade, ao brilho infinito, total. Luz divina. De tão bonito que eu procurei fazer com que entendam, mas parece que ficou mais ou menos claro que não é que a gente vai perder os chakras que muita gente pode pensar, não, diminuir para aumentar tudo em um só. A vibração menor que tínhamos em nós vai sumindo. A vibração vermelha vai sumindo, todas vão sumindo para sermos, não é que some, aquelas qualidades vão estar divinas. Mas agora, nós vamos falar da parte negativa também. E quando um espírito irmão nosso está em total desequilíbrio, desarmonizado. Que pode ser momentâneo até em nós. Estava tudo bem, eu vou indo muito bem, e de repente acontece uma coisa que me desequilibra, me tira do sério, do eixo, e gera uma raiva, qualquer coisa assim nesse sentido, uma dor. Isso tudo gera insegurança, todo o oposto. Vai gerar dúvida, vai gerar desânimo, portanto uma depressão, confusão mental, dificuldade de enfrentar quando aqueles outros que brilham empurram para tomar decisões e até acertadas, nessa desarmonia, a gente não quer nem enfrentar desafio. E se resolver decidir alguma coisa, é capaz de errar. Perde vontade de viver, não consegue mais fazer uma sintonia com as pessoas, começa a ficar afastadas. Todos nós conhecemos gente que está nesse estado. Uma carência afetiva, com baixa estima, não é o caso de muita gente? Essas desarmonias a gente verifica em nós momentaneamente. Em nossa volta, tem gente que não está momentaneamente, que está assim, precisando de ajuda espiritual, mas não vão acreditar. Precisa que alguém tenha paciencinha para ir incentivando a parte da espiritualidade. Outra coisa que não funciona legal é tensão nervosa. Ansiedade, tensão nervosa. Não favorece boa concentração, não. Vai rezar? Vai, mas não está bem, está tenso. Isso também, outros estados, cismado com alguma coisa, ou desconfiado de alguma coisa. Isso prejudica, porque não sai da cabeça. Aquilo fica batendo que nem uma bigorna assim. Então, isso tudo produz malefício, como também ignorância doutrinária. Conhecer doutrinariamente, a gente deixa de errar muita coisa. E essa parte também de cisma não faz nada bem.
traumatismo, que aconteceu um susto muito grande, um remorso, nossa, eu errei. Ai, como eu não queria ter errado, prejudiquei. Tudo isso a gente fez um mal feito para alguém, depois sofre, fica pensando, nossa, como é que eu fui fazer isso com tal pessoa? Estas coisas fabricam radiações venenosas. Está entendendo bem o que eu estou falando? Não é bom. A irradiação acaba, por que venenosa? Porque acaba atraindo espíritos paralelos por sintonia. A lei de sintonia, eu vou mencionar em todos os casos que eu puder, porque do mesmo jeito que a gente chama pessoas para perto por sintonia, muito parecidas com a gente, se eu estou animada, vem a outra, chega rindo, também, por sintonia, a gente atrai espíritos naquele teor de tudo isso que eu falei e não quero repetir. Irradiar, por exemplo, num trabalho mediúnico, tem coisas que eu preciso falar. A sessão não pode se alongar muito, a não ser que tenha muita gente para ser atendida, mas é procurar não se alongar, porque as pessoas, principalmente à noite, começam a ter fome, começam a pensar, eu quero ir embora, estou com fome, estou com sede, enfim. Cansa, cansa, prejudica, então, tudo isso fica girando em torno, não é bom uma oração em conjunto que é longa. E também é recomendado que a gente saia por aí convidando que as pessoas leiam boas leituras, porque onde a gente vai lendo, o ambiente que a gente está irradiando uma boa leitura vai irradiar até para as paredes. Na casa, por exemplo, isso tudo é uma delícia ter uma casa que vibra bem, vibra bonito. Dá para perceber, a pessoa que é mais sensível entra na casa e fala, que delícia de casa. Nem precisa ser bonita ou estar muito arrumada. Que delícia de casa. Então, eu achei no meio dos livros neste assunto, certas frases que me chamaram a atenção e eu trago aqui. Inspirados e intuídos, que já foi tema no número 78 dos nossos encontros aqui, doutrinários, inspirados e intuídos. Pode ser até que eles nem frequentem. Aqueles que são gênios, que são musicais, enfim. Eles recebem, a mediunidade deles é receberem de outros espíritos a vibração. Tem um dos livros que diz assim, que eles atendem, eles servem com mais precisão, são mais acurados do que aqueles que, por exemplo, emprestam os corpos, que incorporam para passar esse tipo de mediunidade. Por quê? Os inspirados oferecem o campo mental naquele sentido e vem a pessoa que vai ser o inspirador, que vai atuar nesse sentido. E os outros que oferecem o corpo para o trabalho, mas não estou dizendo que não é para fazer, estou mostrando a diferença. Os que fornecem os corpos ou que espíritos falam por eles, aqui quem está fazendo é a queixa de um espírito que tem que falar pelos outros. Ele diz, puxa vida, a gente até sofre falta de adaptação, porque o tamanho é muito diferente entre nós, falta adaptação mental, ou pode acontecer choque de fluidos que o espírito que vai ser usado, não vibra bem, não está vibrando bem naquela hora. A natureza da irradiação dele, o tema de hoje é irradiação, por isso que eu estou falando. Então, a pessoa que é inspirada está irradiando naquela hora, por exemplo, um físico que vai receber uma intuição de uma nova força, um novo tipo de energia. Ele está em cima daquilo, ele já está vibrando. O inspirador, o físico que vai inspirar, está naquilo. Agora, se alguém vem e usa
um corpo de uma pessoa que não está bem e tem divergências de ordem moral, aí eles falam, machuca a gente, suga. Mas, enfim, aqueles grandes artistas, os grandes gênios, aqueles que são predestinados para aquilo, para alguma coisa, para uma pintura, para música, enfim, é médium. É médium num grau mais sutil. E nesse grau, tem falhas esse médium? Tem falha. Quem é que é perfeito? Mas tem falha em outros ângulos. Agora, naquele ângulo que ele está sendo usado, ele está sendo um canal maravilhoso. Entenderam a diferença? Aprendam mais sobre inspirados e inspiradores, no número 78. Aí, durante a leitura de vários livros, a gente começa a perceber, a gente sofre junto ou vibra junto, até chega a chorar, junto com as irradiações de cada ambiente, sabe? E nos livros do nosso irmão Oswaldo Polidoro, ele escreve de um jeito que a gente anda junto, junto com os trabalhadores que fazem o socorrismo, por exemplo, e num dos casos, primeiro caso. Os socorristas estão entrando num casarão sombrio, as paredes estão imantadas maléficamente. Eu nem vou dar em detalhes, mas as paredes ficam cheias de coisa grudada. Se vocês vissem, tem muita gente que seria bom até que não visse, para não conhecer a irradiação de certas pessoas, com as quais elas precisam se dar bem. Tudo é muito perfeito, sabe? Mas a irradiação de uma mente desarmonizada é coisa feia mesmo. Os fluidos são venenosos e envenenam, sabe? Então era um prédio mal assombrado. Eles foram entrando procurando a pessoa que eles iam socorrer, que era um espírito que estava lá dentro há um tempão, blasfemando, e enviando ondas mentais saturadas de energias horrorosas, imundas, devassas, enfim. A gente irradia exatamente a mentalização que está fazendo. Sai de nós a cor, a vibração e a condensação do ectoplasma daquilo que a gente pensa e irradia. O resultado fica em cada um. Não dá para esconder. Os socorristas usam muito os fluidos, eu vou dizer animalizados, daqueles que são espíritos vivos, que têm alma. Às vezes, até para curas, eles usam certos animais mansos para pegar o eletromagnetismo. E aí faz muita diferença se eu vou colher para fazer uma cura, tem que saber escolher onde eu vou buscar. E tem outra coisa, fulano de tal, eu sempre busco, o ectoplasma dele é muito bom. Só que basta um abalo, uma coisa que você ficou impressionado, ou ficou triste, um choque qualquer, aquele que é fornecedor de energia fica abalado, ressente e afeta o resultado, se for aplicado naquele momento, daquele jeito. Percebem que a irradiação pode mudar na velocidade do pensamento conforme o pensamento do fornecedor, do que está irradiando. No livro Céu Maravilhoso tem também a sessão de passes, ele mostra ali um socorrismo. Numa sessão de passes é trazido pelos socorristas muitos, mas muitos, que vêm trabalhar junto com os encarnados para atender os desajustados do mundo espiritual. É muito delicado esse trabalho, porque eles não vêm todos obedientes, tem que ter um ambiente muito bom para manter o respeito e a disciplina. Marta, que é agora a comandante da Legião do Socorrismo, que era da Grande Mãe, que foi da Maria Madalena, Marta, a irmã,
da Maria Madalena na Bíblia. Ela traz muito daqueles que desobedeceram a sagrada função da encarnação de fazer com que a gente aprenda. Então, ela traz de volta para aprender de muita coisa, de que tem desencarnar, de que tem trabalho mediúnico, como é, como faz. Ela traz, olha que ironia, desprezou a encarnação e ela traz para aprender junto dos desencarnados, dos encarnados. Olha o que você podia ter feito. E aí, então, junto dos encarnados, aprendem, se curam. É uma lição de Deus, né? Uma forma de Deus dar uma lição, né? Ensinando através de fatos, em cima daquilo que foi o próprio erro de cada um. Então, deu para perceber que tudo é irradiante, e quando eu digo tudo, também eu estou falando de energias que podem vir de outros elementos, porque tudo foi emanado de Deus e irradia. Tudo irradia. Então, seria tão bom que a gente conseguisse estar em contato frequente, é que não dá. Quem não mora perto não consegue ir muitas vezes para perto do mar, para perto de um rio gostoso, uma mata, ficar perto de árvores, de flores, colocar os pés no chão, deixar que os fluidos negativos sejam atraídos para dentro do planeta, ficar de bem com a natureza, porque a natureza em si, só de ficar ali, aquelas energias já fazem prodígios, já fazem curas. Por isso que recomendo muito, enche a tua casa de flor se você estiver numa fase ruim, plantas, flores, mas elas murcham, exato, é isso mesmo, elas absorvem. Tudo aquilo que é negativo, vai lá e pega outra. Vai trocando flores, porque ela vai saturando a casa de elementos irradiantes saudáveis. Tua casa vai ficar gostosa. Agora, também, em termos de planeta, na jurisdição planetária, a gente sabe que tem treva e que tem luz. Como isto? A gente sabe que tem local de tormenta, que tem de glória. Ué? Sabemos que os 7 céus são subdivididos em mais de 30.000 e, é irradiação? Yes. É irradiação porque as camadas que são diferenciadas umas das outras justamente derivam das irradiações do material sólido do planeta. Então, vai ficando da mesma forma que nós teremos que mudar para dentro, né? Nós temos que caminhar para dentro e é no íntimo que nós temos que mudar. O planeta, quanto mais para fora, mais fica bonito. Completamente inverso, vê? Todo mundo vai ser integridade moral e espiritual. Todos. Não, eu estou muito podre. Todos. Não tem hora. Deus não tem relógio para medir que hora cada um de nós vai voltar a ser moralmente e espiritualmente perfeitos. As orações, o amparo de Deus que vem, nossa, os mensageiros são incansáveis, incansáveis. Quem trabalha com isso vê cada mimo, cada carinho que eles trazem, que é de chorar mesmo. Eles trazem para nós, por exemplo, as irradiações que eles colocam nas nossas águas. Eu gosto de fazer água fluida. Faça, mais ainda. Porque ao abrir a brecha, ao abrir a comunicação com os mensageiros de Deus, esses recursos que eles colocam na água são para cura? São para cura. Mas também eles vão servir muito para esse nosso porvir próximo. Na época das irradiações nucleares, porque estão falando e vão jogar bombas nucleares uns nos outros.
É apocalíptico, esse dilúvio de fogo. Então, use muito água fluida. Acostume-se desde já a tomar, fazer um copo de água fluida. Já foi visto em vidência uma pessoa ajoelhada diante de uma poça d'água num lugar que foi arrasado. A água está limpa, visualmente, mas ela está contaminada de radiação atômica. E a pessoa reza, reza e impõe as mãos, ela dá um passe naquela água, pedindo para o mundo espiritual, ou anjo da guarda, permita que eu possa tomar essa água. Então, vai criando este vínculo desde já, porque foi visto que sim, vai ser uma atitude para muita gente fazer com que muita coisa possa ser consumida. Jesus disse, ai das grávidas naqueles dias, já leram? Leiam, gente, leiam os evangelhos. Mateus e Marcos trazem Jesus fazendo profecias apocalípticas, ai das grávidas naqueles dias. Porque os DNAs vão ficar queimados por essas irradiações e muita coisa vai nascer de esquisito. Vai acontecer muita, por exemplo, muitos animais nascendo, animais e humanos também, nascendo com alguma deficiência, alguma deformação. Mas quem tem consciência sabe que ali está uma oportunidade de ouro para trabalhar para o bem, ajudar esse irmão. Mas vamos ajudar também o nosso próprio corpo tomando água, ou chá, ou suco fluidificado. No Evangelho Eterno tem a oração. Outra coisa que a gente fala muito e que, nossa, um dia, esta semana passada, um espírito veio falar, trabalhador. Foi muito trabalho, hoje foi trabalho, né? No término do trabalho, ele falou, foi um trabalho intenso, mas eu percebo, esse trabalhador falou, que muitos pedem sem pensar nem um instantinho que, será que eu mereço? Poucos procuram dar e muitos querem receber, perceberam? Entre as pessoas, eu quero pedir, eu quero pedir, eu quero pedir, mas você tem vindo a uma oração? Você tem participado? Porque a gente sabe que tem, por exemplo, mães que acabaram de ter bebê, não podem, não dá para sair, mas fazem a oração. Mora longe, está viajando, mas está na oração online. Esse contato, de manter acesa essa porta, aberta essa porta, acesa essa chama entre os dois lados, é muito legal. Então, tanto para dar como para receber, a gente tem que perguntar se a gente está ok nos deveres. Para doar, hoje é um bom dia, deixa eu rezar primeiro, deixa eu me acalmar antes de ir para o trabalho. Tem dirigentes que eles falam, olha, eu vim, eu deveria dirigir o trabalho hoje, mas eu bati o carro, não estou legal. Alguém daqui pode me substituir? Olha que consciência. Tomei um susto, machuquei um pouquinho, deixei o carro lá longe, corri para o trabalho, mas eu não vou dirigir o trabalho. Esta consciência é importante por causa da irradiação, que é o tema de hoje, tá bom? Então, bater, chamar e pedir, ok, mas vai receber pelas boas obras, pelo merecimento que tem que estar presentes na nossa vida. É o dinheiro que existe no mundo espiritual, é isso. Mas não tem dinheiro mesmo lá. Então, vamos concluir o que é imperioso saber. Para terminar hoje, eu vou ler esse pedaço para não perder nenhum trechinho. As coroas, já falei, mas eu vou mencionar com o vocabulário espiritual. As coroas energéticas, substanciais do espírito vão melhorando de fora para dentro, porque é no íntimo que a gente precisa melhorar.
E aí, as do planeta melhoram de dentro para fora, da subcrosta para os altos planos. Entenderam? Captaram? Se a gente não melhorar a começar do nosso íntimo, a gente não vai ter o abrilhantamento das coroas e nunca a gente vai poder atingir os planos mais exteriores, mais brilhantes, mais divinos. Começa de dentro de nós para irmos podendo, com o maior brilho, subir. Então, nossas coroas do espírito, se tiverem reduzido já àquela primeira que eu mencionei, uau! Ela já é luz divina individuada? Sim. Então, cheguei no céu crístico. Cheguei onde a luz divina universal é o ambiente comum. Ninguém na crosta pode aqui na crosta da Terra pode imaginar o que isto representa de estar num ambiente que é luz divina universal. Em Deus não tem discurso. Portanto, convém que os seus filhos procurem aprender com Deus. Aprender com Ele para melhorar cada vez mais. E ser cada vez melhor o padrão vibratório de nossas mentes. Para subir.